Boa noite. Olá, ministro. Boa noite. Como vai? Prazer em conhecê-lo. Como vai? Estou muito Tudo bem. bem, tudo Prazer é bem. meu, ministro. Prazer é Muito meu. obrigado, muito obrigado. Como o senhor tem passado? Graças a Deus, bem. Que bom. Tenho passado bem escrevendo, não? Porque eu Claro. me dedico mais a isso. É o que melhor podemos fazer, né? Exatamente. Por nós e pelo país. É. E Não é isso? participo de lives também, não? Algumas atividades assim online. Eh, Mas lecionar na universidade neste momento não. Aham, Eu me aposentei em 2013, aham. lecionei numa universidade particular. Quando fui para Brasília, me desliguei. Y Sim. después la universidad terminó siendo vendida en esa ciranda de negocios, ¿no? Ahí terminó É. siendo vendida. Por sinal que es de un senador, es un senador Oriovisto Guimarães. Mas ele trouxe a Universidade Positivo para Londrina y Aham. me convidaron para integrar un grupo de formulación do curso de Direito. Isso em 2016. Me vinculei e o curso realmente foi melhorando, melhorou bastante com a Uhum. presença da Universidade Positivo. Mas é Sim. interessante que depois que a coisa estava andando muito bem, de supetão, ele vendeu a universidade a um grupo paulista que não é assim muito sério em matéria Uhum. de qualidade acadêmica, a Sim. Fundação Cruzeiro do Sul. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro rapidamente. E estes são desses, não? Então, primeira providência que eles tomaram demitir todo mundo que tinha titulação. Pronto, já passaram uma mensagem subliminar. Não, não lhes Claro, interessa a qualidade. Então, claro. eu terminei caindo nesse bolo de gente. Eu tinha me afastado para ir para Brasília, aí Uhum. nem me aproximei porque não havia clima. Né? A educação privada é um bom negócio, não é? É um bom negócio. Né? E esses movimentos de aquisição de uma instituição com problemas financeiros ou déficit de arrecadação, para depois torná-la uma instituição um produto de venda com mais liquidez, é muito comum nos dias de hoje. Né? Exatamente. Falta alma. Depois que a FHC abriu as porteiras para as instituições privadas, Exato. o número de vagas aumentou, a oferta de vaga aumentou, Exato. A demanda não cresceu, Exato. e o negócio ficou um negócio com riscos muito maiores do que os que existiam até o ano 2000. Exatamente. Concordo plenamente com a sua análise. Sobretudo depois que foi criada a figura do centro universitário, não é? Exatamente. Aquele momento ali foi um momento em que o negócio só passou a ficar muito bom com o aumento do financiamento público. Exato. Não é? O ProUni, todas as bolsas. E o Pronatec, não é? O Pronatec foi uma forma de jogar dinheiro fácil nas instituições privadas. Exato. Não é? Que Dilma inventou. Exato, exato. Tanto é que isso foi tão importante para esse segmento que as instituições privadas são apaixonadas pelo PT, não é? Exatamente. E fazem muita malandragem, não? Porque quando eu cheguei ao Ministério, na SERES, que era a secretaria que cuida da relação do ensino com o setor privado, havia um monte de traquinagem, uma coisa espantosa. Sim. Para sanear isso foi um esforço grande no início da minha gestão. Então havia muito urubu voando ao redor, não? Para buscar oportunidades de ganhar dinheiro rapidamente. Mas a parte de qualidade e de compromisso com a docência, com a pesquisa e com o país, era muito tênue, não havia esse compromisso. Não? Sim, é verdade. Eu digo que havia muito centro que se diz universitário, mas que não tem alma. Né? O grande problema é a falta de alma, falta de identidade e de compromisso por uma educação séria e com a cultura superior. Não há isso. Sim, concordo. Ministro, nós já iniciamos aqui um preâmbulo, não é? Mas eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos espectadores. Perfeito. E falasse um pouco da sua trajetória. O senhor tem uma trajetória acadêmica e uma longa experiência administrativa, ambas muito ricas. Sim. E admiráveis. Eu gostaria que o senhor falasse aí brevemente, talvez algo em torno de 5 minutos,
Tá Como é que certo. foi a sua formação? Que cursos o senhor fez? E quais Perfeito. foram as suas experiências administrativas mais importantes? Por favor. Tá certo. Bem, eu me formei na Universidade Católica Javeriana de Bogotá, regentada pelos padres jesuítas. Lá estudei filosofia, me formei no início dos anos 60. E depois fui fazer teologia, porque eu pretendia me candidatar para o exercício da atividade de padre. Bem, aí fui estudar teologia e caí num centro bom, porque há um centro de estudos teológicos muito sério em Bogotá, que é o Seminário Conciliar de Bogotá, que foi entregue pelo Arcebispado de Bogotá a uma comunidade religiosa francesa e canadense, especializada em formar padres, que são a comunidade de San Sulpício, tradicional. Bem, e eles tinham uma base de ensino da teologia com ênfase em teologia bíblica. Então, para mim, eu fiz 3 anos de teologia, me faltou um ano para terminar. Fiz 3 anos, basicamente 80% do curso era teologia bíblica. Todos os professores eram formados na Escola Bíblica de Jerusalém, era gente que trabalhava, lia hebraico, lia grego e fazia exegese sobre o texto grego, por exemplo, do Novo Testamento, e hebraico no Antigo Testamento. Então era um nível muito bom de formação. Bem, eu terminei desistindo de seguir para padre porque quando chegou a hora de pedir as ordens, a gente tinha que escrever uma carta em latim para o arcebispo, pedindo ser admitido nas ordens. Eu fui admitido nas ordens menores, hostiário, leitor, exorcista e acólito. Então, profissionalmente, eu posso mandar embora o diabo, não sou exorcista. Mas depois veio o subdiaconato. O subdiaconato era um ano antes da ordenação sacerdotal e havia que passar uma carta em latim também ao ordinário do lugar, dizendo que queria o subdiaconato e que renunciava ao casamento. Pensei, peraí, não é a minha opção ficar solteiro a vida toda, de jeito nenhum. Então vou terminar o meu curso de teologia e vou-me embora, fico como civil. Então foi essa minha história na universidade, no seminário. Mas lá no seminário conheci o padre Camilo Torres, que foi o fundador da Teologia da Libertação na Colômbia. Já estava essa agitação do Concílio Vaticano II, no ano 66, 65, 66. E então o padre Camilo Torres vendia muito bem o peixe dele. Ele era uma pessoa que tinha uma formação acadêmica de alto nível, se formou pela Universidade Católica de Louvain, era teólogo, mas ao mesmo tempo sociólogo. E ele desenvolveu uma tese que era, evidentemente, uma tese no campo da gnose, ou seja, a salvação não está na graça, mas no conhecimento à luz da razão humana. Então ele desenvolveu essa tese e ele terminou concluindo o seguinte: é uma desonestidade pregar o evangelho num meio tão desigual como a Colômbia. Então, primeiro precisa ser feita a revolução socialista, comunista, que torne realidade prática a justiça social, e depois se pode pregar o evangelho. E achei interessante o papo dele e terminei me contaminando com a teologia da libertação. Então, a partir desse meu contato com o padre Camilo Torres, eu terminei aderindo à teologia da libertação. Fiquei muito chocado quando o padre Camilo Torres, que era o capelão da Universidade Nacional da Colômbia, e eu colaborava com ele e com outros capelões, padres da universidade, colaborava na ação pastoral, como seminarista. Mas fiquei muito impressionado quando o cardeal baixou um decreto impedindo os padres da sua diocese de falarem com o padre Camilo Torres. Então ele foi praticamente isolado. Me lembrei muito da condenação de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, que o Sinédrio lá de Amsterdã, quando vê que ele está contaminado pela filosofia moderna, decidem excluí-lo da comunidade. Então foi o caso de Camilo Torres. Camilo Torres foi excluído e a guerrilha lhe abriu as portas. A guerrilha queria um mártir. E o colocaram malandramente o movimento guerrilheiro ao qual ele se vinculou, que era um movimento que tinha sido fundado por um padre espanhol. Le abriu as portas. E então ele passou a militar nas fileiras guerrilheiras. Evidentemente, ele, com todo esse idealismo de pregador e que descobriu sua vocação, terminou entrando na linha de frente em um combate com o exército. O comandante, depois conheci o comandante, era um general
tradicional, uma pessoa moderada. Ele me dizia, eu pedi para poupar na vida de Camilo Torres. Ele sabia que Camilo estava militando nesse grupo guerrilheiro. Mas Camilo saiu com a metralhadora atirando, feito uma fera contra os soldadinhos. Então, tiveram que matar. E eu fiquei muito impressionado com a morte de Camilo Torres, porque pensei, bem, a guerrilha o acolheu e o utilizou como um fantoche que seria o seu mártir. Então, foi o primeiro choque que eu tive com, diríamos, a ideia de justiça por parte da guerrilha. Bem, saí do seminário e fui trabalhar em Medellín, que é onde morava a minha família. Fui trabalhar, eu comecei a lecionar na universidade, filosofia. Aí comecei numa universidade tecnológica de Medellín, EAFIT, que ainda existe, a lecionar humanismo da técnica, humanismo de la técnica. E era utilizado um livrinho de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, a rebelião das massas. Mas os jovens de esquerda não gostavam de Ortega, diziam, não, esse é um pequeno burguês. Mas, enfim, eu precisava dar aula, peguei esse texto, que era o texto que o professor a quem substituí dava, e comecei lecionando humanismo de la técnica e pesquisando na obra de Ortega y Gasset. Esse foi o meu início de vida como professor. E descobri, na docência, descobri a minha vocação, certamente. Encontrei a minha vocação, lecionei na Universidade Católica Bolivariana, em EAFIT, na Universidade Estatal de Antioquia, uma grande universidade de mais de 60.000 alunos. Bem, esse foi o meu primeiro contato. E, através das minhas vinculações com o público universitário, terminei me aproximando do movimento guerrilheiro. Ocorreu que, em 70, houve uma fraude. O candidato, no qual eu acreditava, e no qual muitos jovens acreditavam, era um general populista, tipo Juan Domingo Perón, que tinha governado como ditador, mas que depois largou a presidência e se apresentou em 70 como candidato para ser eleito presidente. Ele ganhou disparadamente as eleições, mas houve manipulação de votos. Hoje se fala muito na possibilidade de manipulação de votos aqui no Brasil. Eu na Colômbia vi isso, não? Quer dizer, as apurações estavam sendo feitas voto a voto e Rojas Pinilla ganhando. 11 horas da noite, houve um decreto da Presidência da República, as apurações ficam suspensas até nova ordem. E no dia seguinte aparece eleito o candidato oficial, que era um conservador, Misael Pastrana Borrell. Então, todos os jovens que tínhamos militado na campanha de Rojas Pinilla nos sentimos traídos e muitos entraram no movimento guerrilheiro, foi o meu caso. Me aproximei de um grupo chamado Aliança Nacional Popular, que foi uma das raízes que deu ensejo ao movimento MDC-9, que era um movimento guerrilheiro integrado por intelectuais era uma tendência trotskista. Então, passei a militar nesse movimento, Aliança Nacional Popular, que era vinculado às origens do MDC-9. O atual presidente da Colômbia, que era do MDC-9, na época em que eu militei, era um garoto, ainda não tinha iniciado as práticas subversivas. Então, esse foi o meu início. Na universidade, eu terminei adotando o pano de fundo marxista como meio para facilitar, diríamos, a pregação da revolução. E a minha ideia era vender a ideia da luta armada como caminho para poder chegar ao poder. Era o caminho, diríamos, em que acreditava a juventude e especificamente os jovens que se aproximaram do MDC-9. Bem, quando larguei essa opção, bem, eu, nesse ínterim, eu viajava muito participando de congressos de professores. Me disseram, olha, no Equador vai ter um congresso com professores de toda a América Latina, e talvez o lugar onde você vai poder encontrar gente para radicalizar. Então fui para o Equador, feliz da vida, participar daquele congresso. Bem, participei do congresso e fiquei muito feliz, porque encontrei gente do Brasil que participava da luta armada, não? Daquele movimento Bar Palmares, etc. Havia gente radicalizada. E trocávamos muitas figurinhas a respeito disso. Pensei, não se trata de radicalizar, eles já estão radicalizados na luta armada, mas havia algumas pessoas que estavam assim meio perdidas, entre essas pessoas uma jovem brasileira que não sabia nada de luta armada nem de guerrilha. Então me aproximei dele e comecei a dizer, não, o negócio da luta armada é importante porque é o único caminho de que as oligarquias, para as oligarquias abrirem mão do poder e tal coisa. Nesse trabalho de ideologização, terminei me apaixonando por essa menina. Então, aí entrou um complicador, não? Porque
ela não tinha nada a ver com a guerrilha. A chefe dela a tinha mandado como bode expiatório para ela ser poupada, para a própria chefe dela ser poupada, porque o Dobbs estava atrás dela. Então, prometi a essa menina que iria visitá-la em dezembro desse ano, isso era julho de 70, sim, julho de 70, que iria visitá-la, e fui ao Rio de Janeiro em julho desse ano para visitar. Bem, aí, apaixonado, tal coisa, queria casar de uma vez com ela, ela falou, não, precisamos nos conhecer melhor, noivar direito. Bem, terminamos casando no ano seguinte. E, por força das vinculações dela a esse movimento que a levou a esse congresso, o Dobbs começou a indagar a família dele. Então, nós casamos e fomos morar na Colômbia, mas o Dobbs ficou na cola da família dele. Aí ela me falou, olha, é injusto a minha família pagar o pato de €1 que eu cometi. Eu volto para o Brasil dar as caras ao Dobbs. E fiquei desesperado. Bem, sabia que havia uma repressão muito violenta no Brasil, mas então ela voltou e eu precisava ir ao Brasil, vir ao Brasil com alguma álibi que me salvasse a cara. Então procurei uma bolsa, me disseram, há uma bolsa estranha no Rio de Janeiro, Pensamento Brasileiro, mestrado em Pensamento Brasileiro. Falei, eu aplico para essa bolsa. Ah, mas é uma para toda a América Latina. Falei, não tem problema, é concurso. Fiz o concurso, ganhei a bolsa e vim fazer o curso de mestrado em Pensamento Brasileiro na PUC no Rio. O coordenador, que era o professor Antônio Paim, e que virou o meu orientador, logo viu quem era eu. O Antônio Paim tinha sido marxista do Partido Comunista, tinha brigado com o Partido Comunista e era uma pessoa que procurava desenvolver o pensamento liberal na universidade. Então ele me obrigou a ler os clássicos liberais como orientador. Então me obrigou a ler Tocqueville, John Locke, John Stuart Mill, todos os clássicos, Immanuel Kant, os pais fundadores dos Estados Unidos. Bem, foi um estupro epistemológico, porque no prazo de um ano me obrigou a ler uma barbaridade. Mas essa barbaridade me tirou do marxismo. Como diz um filósofo francês, Gilles Lipovetsky, li Marx e adotei Tocqueville. Então, comigo ocorreu a mesma coisa. Li Marx, achei uma desgraceira só, e terminei adotando Tocqueville, que falava da vida humana, falava das expectativas humanas, falava da liberdade, da necessidade de trilhar um projeto pessoal. Aí briguei com o marxismo. Regressei à Colômbia depois de fazer o meu mestrado, falei com meus antigos colegas guerrilheiros, esse negócio de luta armada e de marxismo é papo furado, o negócio é o liberalismo, e bem, acharam, você é um revisionista, um traidor. Falei, não, sou fiel à minha consciência. Não? Então aí comecei a minha vida universitária, como professor universitário, já desvinculado do marxismo, e passei a militar nas fileiras do Partido Liberal, que era o partido que, no meu entender, tinha uma ideologia, uma proposta programática mais próxima do que eu acreditava. E militei, conheci muita gente nesse partido, fiz as campanhas da época, entre 75 e 79, participei ativamente da política, e vi a ascensão dos populistas ao poder pagos pelo narcotráfico. Então, a minha experiência me levou a descobrir os dinheiros calientes, e que é supra-ideológico. Então, foi eleito um presidente, Turbay Ayala, que se dizia liberal, mas que ele queria era ganhar dinheiro com o narcotráfico. Claro. Então, comecei a ver o nascimento, o ovo da serpente, dando lugar à terrível luta do narcotráfico. Conheci Pablo Escobar, na época eu era pró-reitor da Universidade de Medellín, e Pablo Escobar era benefator da Universidade de Medellín, dava dinheiro para a universidade. Era um sujeito muito sociável, muito simpático, mas era um criminoso. Não? Então, observei a deletéria influência dessa figura na Colômbia, a violência total que ele implantou com terrorismo, com eliminação física dos seus opositores, até derrubou um avião da Avianca, um Boeing da Avianca, porque aí viajava o candidato liberal que perdeu o voo e salvou a vida. Então, terminei. Eu fiquei muito chocado com o rumo que tomou a Colômbia com a entrada do dinheiro do narcotráfico como financiador da esquerda radical, que se juntaram as duas coisas. A esquerda radical terminou se juntando. Depois, com a queda do Muro de Berlim, a coisa ficou mais clara, porque as guerrilhas perderam a mesada de Cuba e da União Soviética e se vincularam todas elas ao narcotráfico. Como é hoje. Hoje a guerrilha, tanto colombiana como venezuelana, como porto-riqueña, toda é financiada pelo narcotráfico. E então, no Brasil, nada de raro que aconteça a mesma coisa com os grupos radicais. Não? O PSC é um grupo guerrilheiro, não tenho a menor dúvida.
Então, no Brasil, eu sempre dizia a Colômbia, amanhã, em matéria de guerra de narcotráfico, como de fato terminou ocorrendo. Então, essa foi a minha experiência. Do ponto de vista intelectual, eu, vinculado já à universidade, fiz o mestrado na PUC do Rio, voltei para a Colômbia, voltei quando a coisa engrossou, a guerra engrossou na Colômbia, voltei para fazer o doutorado, fiz o doutorado em pensamento luso brasileiro na Gama Filho, e terminei ficando no Brasil porque a coisa desandou na Colômbia. Então, terminei ficando, concursei em várias universidades do Rio de Janeiro, o senhor professor no Rio, né? Sim, na UFRJ, sim. Exato, eu concursei na UERJ e concursei na Unirio, passei nas duas, então era concurso de tempo parcial, eu entrei. Depois começaram a apertar com o negócio de não trabalhar em vários lugares, tive que renunciar à UERJ e à Unirio e concursei em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, onde terminei fazendo carreira e me aposentei. Sim. Então, ao ensejo da vida acadêmica, tive experiências administrativas. Fui pró-reitor durante 4 anos na Colômbia, depois no Rio de Janeiro fui coordenador, vice-coordenador do programa de mestrado na UERJ e participei também da organização do programa de mestrado em História da Unirio e na Federal de Juiz de Fora ajudei a criar o mestrado em Filosofia, então, e participei como coordenador desse curso também na Universidade Federal. E participei em política. Não? O professor Antônio Paim, que era meu mestre, ele sempre teve um pé na política, porque ele dizia nós temos que ter compromisso com a organização das instituições liberais, sobretudo reforçar o governo representativo. Então ele me incentivou para que participasse como assessor de grupos políticos, me aproximei do antigo PFL, do PFL, e assessorei do PFL em algumas coisas, participei da Constituinte como assessor de um grupo que era chefiado pelo senador José Richa, do Paraná, porque ele propunha o voto distrital, e era a minha tese. Eu achava que o voto distrital salvaria a representação. Então, terminei trabalhando na Constituinte porque José Richa queria levar adiante essa ideia e já tinha na Secretaria de Constituição e Justiça, na comissão, ele tinha maioria e maioria para aprovar o voto distrital. No dia da votação, um colega de bancada de José Richa, o senhor Mário Covas, invadiu a sessão e dissolveu a reunião da comissão com a ajuda de sindicalistas armados de garrotes, de paus, que não deixaram fazer a reunião. Aí naufragou o voto distrital. Se tivesse entrado a proposta de voto distrital na Constituinte, teríamos tido uma representação de melhor categoria do que a que temos hoje. Hoje temos mensalão porque não há uma proposta de respeito à vontade do eleitor. Isso só se costura com voto distrital. Então, perdimos essa oportunidade de termos no texto da Constituição de 88 esse dispositivo do voto distrital que teria melhorado muito rapidamente o perfil da nossa representação. Ficou prevalecendo, como todos conhecemos, o modelo de voto proporcional com as alianças de legenda e hoje com gente que chega no parlamento sem ter recebido votos, só pelo quociente eleitoral, o quociente proporcional. Então, há muita gente que só faz carreira ganhando dinheiro e hoje, com essa indecência do fundo partidário, a coisa piorou, porque o que movimenta muito parlamentar é o fundo partidário, o dinheiro do fundo partidário. Então, aí a coisa acabou, não houve mais possibilidade de sanear as coisas. Estamos nesta crise com um STF hipertrofiado que pretende exercer o autoritarismo instrumental, uma espécie de ditadura saneadora da vida pública, mediante expedientes autoritários. ¿Por quê? Porque o órgão estatal que deveria controlar e pedir contas ao STF era o Senado Federal. E é quem nomeia, é quem escolhe os candidatos para serem nomeados ministros do Supremo. Mas a nomeação é feita pelo presidente, mas a escolha é feita pelo Senado. Sim. E o Senado, então, virou uma casa onde não se cobra nada do Supremo. Com essa intermediação dos interesses, como dizia Oliveira Viana, da política alimentar no meio do parlamento, então, simplesmente se perdeu a oportunidade de ter uma representação mais séria. Estando na Universidade Federal de Juiz de Fora, decidi fazer o pós-doutorado. E eu queria estudar o pensamento de Alexis de Tocqueville, que foi o que me tirou do marxismo. Não? Então, queria ir à França para fazer um pós-doutorado
requerí apoio da CAPES e do CNPq, me disseram que não havia dinheiro para isso. Evidentemente, para um projeto liberal, nunca na vida você vai receber bolsa. Eu conheço melhor do que eu isso. Então, terminei fazendo com dinheiro próprio. Eu tinha poupado um dinheiro para comprar um apartamento, aproveitei esse dinheiro para fazer o meu pós-doutorado na França. Então, fiz de 94 a 96 na Haute École de Sciences Sociales, no Centro de Pesquisas Políticas Raymond Aron. Lá fiz a minha pesquisa sobre Tocqueville, orientado por uma especialista no pensamento tocqueviliano, lá da Haute École, do Centro de Pesquisas Raymond Aron. Elaborei, daí saiu um livro que foi publicado em São Paulo, e escrevi depois uma longa obra sobre o pensamento do liberalismo doutrinário na França e como isso influenciou no Brasil e na América Latina. Um livro de 400 páginas, mas a Universidade Federal de Juiz de Fora, que era a minha universidade, evidentemente não quis publicar o meu livro. Então, o meu livro está inédito até agora. Agora encontrei já uma editora aqui em Londrina que se interessou pelo livro e vai sair publicado, se Deus quiser, o meu texto sobre o liberalismo doutrinário. Então, na Universidade Pública Brasileira, que foi o lugar onde desenvolvi a minha carreira, terminei vendo que estava tudo tomado de assalto pelo PT e pelos partidos da esquerda. Uma ditadura gramsciana se instalou na universidade. O senhor fala nos seus vídeos, tá? É a pura verdade. Agora, é necessário sanear a universidade. É necessário sanear. Tirar esse monte de gente, essa patota. Bem, quando o grupo dos alunos do professor Olavo de Carvalho aqui em Londrina me procurou, me dizendo que o professor Olavo estava interessado em indicar o meu nome como candidato a ministro da Educação, eu falei, não, eu não quero ser ministro, mas posso lhes ajudar no que for. Eles me disseram, não, nós queremos que o senhor apresente o seu nome. Eu não vou apresentar o meu nome. Então, foi apresentado pelo grupo de Olavo de Carvalho como um possível candidato para assumir a pasta da educação. O presidente Bolsonaro me chamou a Brasília. Eu fui a Brasília para me entrevistar com ele. Fui sabatinado durante uma tarde inteira pela equipe dele. E a pergunta que ele me fez foi a seguinte, do jeito de Bolsonaro. Professor Vélez, o senhor teria faca na bota, ou faca nos dentes, para enfrentar o marxismo na universidade? Eu falei, presidente, eu que faço há 30 anos. Agora, se o senhor me der a caneta, faço o serviço, não tenha dúvida. Então, da entrevista, terminei saindo escolhido pelo presidente. Foi uma honra para mim assumir, e um tremendo abacaxi, assumir o Ministério da Educação. Então, a proposta de gestão que eu me tracei foi devolver a universidade ao povo brasileiro. Digamos, o slogan de Bolsonaro, menos Brasília e mais Brasil, eu aproximei da educação. Menos MEC e mais educação. Menos burocracia e mais educação. Então, eu decidi centrar os esforços no aprimoramento do ensino básico, que é uma desgraça. O PISA mostra que as nossas crianças não aprendem a ler. Pior ainda, desaprendem porque eles ensinam outras coisas. Educação de gênero e outras manualidades. Então, centrei a minha gestão em reerguer o ensino básico mediante uma formação de professores para isso. Eu comungo da ideia do presidente do Instituto Alfa e Beto, o professor, como se chama ele? Bem, o presidente do Instituto Alfa e Beto, o presidente do Instituto Alfa e Beto diz, olha, as faculdades de pedagogia deveriam fechar, porque só forma um pedagogo frustrado e, pior ainda, com uma linguagem gramsciana e torto ideologicamente. Eu também compartilhava essa ideia. Evidentemente que não ia dizer isso. Eu queria retomar a tradição das antigas escolas normais, que formavam os alunos, os professores, em sala de aula e para lecionarem para as crianças. Agora, o professor João Batista de Oliveira, que é o presidente do Alfa e Beto, ele disse uma coisa que eu adotei como princípio também. Não é necessária a faculdade de pedagogia de graduação. É necessário formar quem tiver conhecimentos sedimentados e quiser lecionar, lhe dar elementos pedagógicos para que ele exerça o seu trabalho de docente. Eu adotei esse princípio. E pensei, bem, revivendo as antigas escolas normais, dá para centrar a atenção na formação de gente que é boa na sua área. Claro. Matemática, física, química, biologia, e que queira ensinar. Eu penso exatamente assim, comungo dessa ideia.
Mas não quero interrompê-lo, continue, por favor. Obrigado, professor. Então, eu desenvolvi essa primeira ideia no MEC. Eu centrei todo o esforço em criar uma escola de alfabetização, utilizando os métodos mais modernos, o método fônico, etc., mas, sobretudo, cuidando dessa visão interdisciplinar. Tem que se formar grupos interdisciplinares que saiam para ensinar nos colégios. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que tomei como missão é estancar o abandono do ensino médio profissionalizante, que em 30% é abandonado pela garotada. E com razão, porque se você vê o que ensinam aí, livresto é ideológico. O que a garotada quer é trabalhar, ganhar o seu dinheiro e já encontrar um posto digno de trabalho na sociedade. Uhum. Então, essa reforma que começou com o governo Temer, de aplicar o modelo técnico profissionalizante para o segundo grau, eu comprei. Eu acho que é uma ideia importante e então isso deveria ser missão das secretarias de educação estaduais, que deveriam ter uma fundação, como a Paula Souza, em São Paulo, que educa no ensino-trabalho em segundo grau e que, com o apoio do empresariado, garante já emprego para os jovens. No Brasil há esse modelo, mas descosturado. Visitei em Pernambuco, por exemplo, as escolas agrícolas de tempo integral, que Eduardo Campos criou. Achei excelente a ideia. Lá gozam de muita aceitação, a garotada se forma, encontra emprego, porque o empresariado comprou essa ideia, e mandam todo ano para o exterior para trocar experiências e se aperfeiçoarem, 100 garotos por ano. E voltam. São os heróis. Encontraram trabalho e tem algo que dizer para a garotada que busca o segundo grau profissional. Experiências semelhantes temos no Ceará, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então, seria sistematizar um pouco como, dando às secretarias estaduais de educação um instrumento ou criando uma fundação para isso que garanta o ensino-trabalho. A Fundação Paula Souza aproxima os empresários do ensino e os compromete a que ajudem a formar os jovens e lhes garantam emprego depois de formar. Então, isso para mim seria a salvação. É um modelo que está em funcionamento na Alemanha, funcionamento que deu ensejo ao desenvolvimento, por exemplo, em Israel. Então, há uma grande procura disso, é top de linha isso na Alemanha. Por que a Alemanha não, as pequenas cidades alemãs não tiveram a crise econômica dos anos 90? Porque todo aluno que se forma lá, até esse degrau na formação, é criar com uma equipe de colegas, uma startup a serviço da economia da sua cidade. Isso foi uma coisa fantástica. E em Israel encontrei experiências semelhantes. Então, nós poderíamos dinamizar isso. Nós temos hoje iniciativas esparsas pelo Brasil afora, gente que trabalha nisso, que se compromete, com auxílio, por exemplo, de universidades confessionais, de algumas fundações particulares. Existe isso. E poderíamos utilizar para dar ajuda acadêmica a essas secretarias de educação os nossos institutos federais que estão pulverizados pelo Brasil afora. Ao passo que as nossas universidades, eu conheço, o problema da universidade é que se lhe falam de compromisso com o meio social, com a cidade na qual está, eles acham que é uma prostituição. Que não, que o profissional é para trabalhar como empregado, sei lá, um emprego em que não se contamina. Então, hoje há muito mais comprometimento dos institutos federais com a realidade local. Evidentemente que há um fator ideológico que se pode superar, sem dúvida nenhuma. Mas a parte técnica, eles dominam e põem em funcionamento, ajudando o ensino médio profissionalizante. No interior de Pernambuco, os institutos federais estão ajudando a essa formação. Então, nós poderíamos fazer isso. Eu insisti com o presidente Bolsonaro que essas reformas era melhor levá-las através do parlamento. Porque eu achava que o debate parlamentar é instrutivo para a sociedade. Então, todas essas reformas eu queria, e visitei o presidente da Câmara, do Senado, e as comissões de educação, encontrei um clima favorável. Gente que fazia oposição, claro, que debatia com ideias marxistas, claro, mas gente que estava comprometida e queria ajudar. Então, é possível se fazer uma proposta aprovada no parlamento de mudança do ensino básico, formando professores,
de mudança do segundo grau profissionalizante, criando esse esquema de fundações nos estados. E terceiro, a universidade, mudando a universidade. Como? Bem, não sei se o senhor concorda comigo. O grande problema das nossas universidades públicas brasileiras é que estão em poder da burocracia petista. Sim. Através dos sindicatos. Então, os sindicatos tomaram conta da universidade. Não é somente no Brasil que ocorre isso. Isso ocorre na Argentina também. Os peronistas dominam a universidade. Sim. E ocorre no México também. O Partido Revolucionário Institucional, o PRI, domina a burocracia dos sindicatos universitários. Então, estamos com um mal geral. Como sairmos desse buraco? No Brasil, acho eu que não é tão difícil, mudando o método de escolha de reitores. Porque essas eleições amplas, gerais e restritas são uma farsa. Eu reuni lá no Ministério a diretoria da Andif. Pensei, bem, eles vão jogar pela janela, mas vou falar com eles. Falei, olha, eu não gostaria de estar sentado na cadeira em que os senhores estão sentados nas suas respectivas universidades. Porque os senhores colocaram o seu nome no Tribunal de Contas da União, que vai lhes cobrar. Mas os senhores não controlam o orçamento das suas respectivas universidades. Porque quem maneja esse orçamento é a CUT. E vão lhes cobrar o que a CUT achar. Como de fato ocorre. E há uma corrupção sistemática nas universidades, através de obras desnecessárias, ou necessárias fraudulentamente desenvolvidas. Então é necessário acabar com isso. Como acabar com isso? Vamos utilizar o método do ITA. Quando fui para o Ministério, conscientemente disso, levei como meus assessores o reitor do ITA e o vice-reitor administrativo do ITA. Eu queria, com eles, elaborar o plano de mudança de gestão das universidades federais. E elaboramos o plano. De que forma? Se utiliza o método do ITA para a escolha do reitor. Como é o método ITA? Se cria uma comissão de busca de currículo no Estado de São Paulo. Se abre a convocatória. Se inscrevem os que acharem que têm currículo para ser reitor do ITA, mandam o currículo. Essa comissão escolhe os 5 melhores currículos. Parece que numa destas passadas eleições eram perto de 5.000 currículos. Eles fizeram a seleção. 5 currículos, 5 melhores. Esses 5 melhores debatem com a comunidade acadêmica, debatem com os professores, os funcionários, os alunos e os empresários da região. Interessante que o ITA tem isso. Então, introduziríamos já o empresariado dentro da gestão da universidade. Aquele que se sair melhor do debate tem o seu nome escolhido pela comissão. Os 3 melhores são apresentados ao presidente da República. No caso do ITA, ao comandante da aeronáutica. Mas no caso das universidades federais, ao presidente da República. E o presidente pode estar seguro de que escolhendo qualquer um dos 3, está escolhendo um bom candidato. Porque esse bom candidato não vai estar comprometido com o PT, com o PSOL, com essa vagabundagem da esquerda acadêmica, que é uma porcaria, que só cria desgraças dentro da universidade. Bem, como, evidentemente, eu queria tirar os sindicatos de dentro da universidade, quando começou a transpirar o meu plano, é evidente que os sindicatos começaram a brigar comigo. Claro. Inclusive, o anterior ministro, Rossi, que era secretário de Educação de São Paulo, me mandou um recado mal criado. O senhor vai cair em 2 meses. Comprei briga feia com o sindicato. O meu nome na imprensa estava enlameado, na opinião pública andava ruim, e os caras estavam me ameaçando. Em 2 meses da cair. Bem, me dou por bem servido, porque caí em 3 meses, não em 2 como eles queriam. Mas terminei saindo porque terminei tendo um boicote interno no próprio médico. Quando eu precisava mudar o vice-ministro, mudei o vice-ministro, que ele estava comprometido com as pautas de reforma, e levei um ex-superintendente da Fundação Paula Souza como meu vice-ministro. Aí foi um bafafá danado. Bem, mas enfim, deixei andando a coisa. Não? Quer dizer, se os meus sucessores tivessem querido tocar para frente o navio, os projetos de lei já estavam sendo postulados, tanto de formação de ensino básico, como de ensino médio profissionalizante, como de universidade e dos institutos tecnológicos. Estava tudo já andando. Para o fim do mês de maio estaria pronto, pelo menos, o da universidade e o dos institutos tecnológicos. E para o mês de junho estaria pronto o resto. Quer dizer, daria para se fazer as coisas. Não? Mas os que chegaram partiram do zero
fizeram outras coisas. Eu instaurei lá no MEC o Lava Jato do MEC. Por quê? Porque a primeira coisa que vi é que havia um desperdício de dinheiro criminoso. Havia roubo de dinheiro público nas federais. Me incomodou muito esse negócio do incêndio lá do Museu da Federal do Rio de Janeiro. Me incomodou muito. Precisamos investigar melhor isso. Vamos criar uma comissão de inquérito. Claro. Bem, então, a UFRJ é especialista em incêndio. Pois é. Então, aqui há periodicamente incêndios em locais estratégicos, sempre ligados à administração financeira da instituição. Exatamente. Então, nós criamos uma comissão de inquérito. Essa comissão de inquérito se reuniu com a Polícia Civil, até a Polícia Federal. Lá, elaboramos um dossiê de 500 páginas. E fiz um convênio com vários ministros, com a Advocacia Geral da União, com o ministro da Procuradoria-Geral da República, e com que outro ministro? Eram esses dois ministros, e com o ministro da Justiça, e com a Polícia Federal. E, então, fizemos um convênio assinado para eles tocarem na frente. O ministro Sérgio Moro me ajudou muito na elaboração disso, na veiculação destes processos. Nós entregávamos tudo ao ministro Sérgio Moro, ele se encarregava de repassar para a Justiça. Mas, misteriosamente, tudo parou. Não houve mais esse tipo de coisa que acho necessaríssimo. Porque é importante indagar o que se faz com dinheiro público na universidade. Claro. É misterioso. Por exemplo, na minha universidade, o reitor decidiu reformar o hospital universitário e construiu 2 torres de 20 andares. Era preciso isso, não era necessário. E ficaram os esqueletos, ainda estão os esqueletos. Então, a Federal de Juiz de Fora, ela tem na sua história a criação de um campus avançado, salvo engano, na região de Montes Claros, o governador Valadares, não me recordo, no qual foram destinados quase 100 milhões de reais. E nada, absolutamente nada foi construído. Não, o campus da Federal de Juiz de Fora virou campus do MST, da Universidade do MST, no mês de julho. Eles tomam na universidade, entram lá, fazem as passeatas, todo dinheiro público. Não pode. Isso é um desrespeito ao contribuinte. Então é isso. Eu terminei, causa da minha saída, oposição interna, de gente que era chegada perto da presidência da República e que não via com bons olhos o fato de eu estar querendo reformar tudo na base. Evidentemente que o MEC virou um grande cabide de empregos do PT. Sim. Então, Dilma deixou um legado de 300 mil funcionários, é muita gente, não? É muita gente. O tamanho do exército do Putin, não dá, 300 mil é muito. Quer dizer, então precisava diminuir aquilo, não? Evidentemente. Então isso desagradou muita gente, essa minha proposta. Dentro da direita também gente que se opôs a mim, porque eu reuni todos, depois que assumimos, e disse, bem, guerra ideológica é importante para ganhar eleições. Não para gerir. Para gerir, nós temos que ter um critério. Vamos prestar contas aos nossos eleitores, ao Brasil, e vamos cumprir o que prometemos que iríamos fazer, o programa que iríamos fazer, de aproximar, no caso do MEC, as instituições do povo. Então, vamos cumprir. Então, nós vamos parar com a guerra ideológica, agora vamos nos centrar na responsabilidade, uma ética de responsabilidade. Então, teve gente que não gostou, que queria que continuasse a guerra ideológica. Eu falei, olha, a guerra ideológica é boa para ganhar eleições. Agora, o tempo todo, não. Porque se você coloca a guerra ideológica como ponto fundamental, o avião não voa, cai todo mundo cantando o hino nacional, mas cai. Então, é necessário que haja um comprometimento com a gestão pública. Claro. Com uma gestão pública responsável. Claro. Então, quando eu vi que começaram a torpedear os meus colaboradores mais próximos, sobretudo o meu vice-ministro, eu falei com o presidente. Falei, presidente, o senhor me honrou com este cargo, fiquei muito feliz, mas não estou conseguindo gerir e ficar aqui fazendo estorvo não vou ficar. Então, o senhor disponha do meu cargo, tal coisa. Não briguei com o Bolsonaro. Saí numa boa e quis, se me pedissem colaboração, os meus sucessores, eu teria prestado com o maior gosto a minha colaboração desinteressada. Então, basicamente é isso. Eu acho que estamos atrasados em fazer estas reformas nas universidades. Eu tenho duas tristezas, apenas duas tristezas com o governo Bolsonaro.
A primeira é a frustração com o MEC, que efetivamente não conseguiu encontrar um caminho de reconstrução. E a segunda é com a Secult, porque nós somos alvo de uma guerra cultural que o progressismo trava contra nós, não é? E os nossos instrumentos, os nossos meios de luta são, de um lado, o MEC e do outro, a Secult. E tivemos aí 4 anos de governo, né? O senhor fez aí um relato histórico muito preciso, não só da sua formação, mas de parte do que viveu no MEC. Eu, enquanto escutava, lamentava o fato de o senhor não ter prosseguido os 4 anos. Por quê? Porque, a rigor, toda a construção que a esquerda fez no MEC, ela se deu, essa construção foi eficiente do ponto de vista ideológico, porque primeiro Paulo Renato ficou quase 8 anos. E depois o Haddad mais 7, 8 anos. Exato. Não é? E a parte... Eles foram os ministros longevos que consolidaram esse projeto. Não é? Nós precisávamos de um homem com a sua formação que perdurasse, que perpassasse esse período com todo o apoio possível, não só político, parlamentar, não é? Porque a reconstrução do MEC depende necessariamente de ações parlamentares. Sem dúvida. Não é? Mas de soldados, de apoiadores ali, para segurarem com o senhor todo o tranco decorrente dessas brigas internas, briga com a imprensa, não é? Com as frentes de oposição. Exato. Porque, ministro, quando nós estamos na universidade pública, vivendo uma experiência administrativa, não é? E nós estamos ali, por mais que sejamos conservadores, mas nós estamos num departamento que é de esquerda. Mesmo que nós tenhamos acabado de assumir um cargo, nós enfrentamos ali nos primeiros meses alguma dificuldade com os técnicos, não é? Que são concursados e que permanecem e que já estavam acostumados com a gestão anterior. Nós temos ali que ter um jogo de cintura enorme para apresentar os nossos projetos e para cativar o corpo técnico à adesão à nossa proposta administrativa, não é? Claro. Então, essa dificuldade, ela é natural, ela é frequente nas universidades federais. Mas o senhor passou por uma experiência diferente, porque o senhor era um ministro que tomou posse num governo conservador. Exato. Não é? Então, era de se esperar que o senhor teria um enfrentamento muito diferente daquele que teve ao longo da sua experiência administrativa nas universidades pelas quais passou. Enfrentando não só essa dificuldade da Operação Tartaruga, do boicote, de tudo aquilo que a esquerda sabe fazer muito bem, mas também a oposição da chamada direita de Troia, não é? Que existe, está aí ao nosso redor o tempo todo. Gente que queria dinheiro, simplesmente, não? Falei, olha, se é para fazer isso, nem deveríamos ter nos dado ao trabalho de sair de casa. Deixasse o PT continuar fazendo a mesma coisa. Então, não dava. Era muita coisa. Eu acho que, infelizmente, o MEC não conseguiu andar, fazer as reformas, ficaram costurando pequenas coisas, mas as grandes reformas foram abandonadas. Sim. Esse é um problema que acontece quando os gestores que são nomeados observam todo o território belicoso ao redor e optam pela manutenção do cargo. Não é? Eu prefiro manter o cargo e oferir alguma vantagem financeira por algum tempo do que enfrentar a batalha correndo o risco de perder o cargo muito rapidamente. É necessário que haja gente que se apaixone com a ideia e com o projeto e que coloque o cargo em função disso. Não? Eu levei uma equipe, eu levei alunos meus, eu conhecia de muitos anos de trabalho com eles. Sim. E sanearam, me ajudaram a sanear, por exemplo, a Secretaria a sedes. Na transição, eu recebia cantadas deste teor. Ministro, vamos negociar as sedes de porteira fechada? Eu falei, olha, não faz sentido isso, porque estamos querendo desmontar essa prática perversa, não? Sim. Então, eu levei dos meus alunos para as sedes e ele conseguiu sanear a sede. Outro
para a educação especial, modalidades especiais de educação. Fez um trabalho magnífico. E outro para os institutos tecnológicos. Uhum. E, paralelamente, eu tinha levado o reitor do ITA para que me ajudasse a bolar o modelo ITA para as universidades. Isso estava funcionando, essas propostas estavam funcionando, e eu acho que teriam andado. O grande problema foi a briga de dentro o cavalo de Troia foi muito forte. Foi muito forte. E terminaram tirando, puxando o tapete para me impedir gerir. Então, era muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. O MEC, sem dúvida, é o ministério mais complexo do país. É difícil porque você tem 300 mil funcionários pelo país afora e tem várias coisas juntas, como os hospitais universitários, por exemplo. Sim. 50 hospitais universitários com salários altos. Que precisa ser reformado, não é? Precisa sofrer uma reforma drástica, inclusive com algumas divisões, alguns cortes. Por exemplo, é uma loucura burocrática ter a edição de livro didático a cargo do MEC. Sim. Sabe quantos livros edita por ano o MEC? 58 milhões de livros. A maior editora brasileira. Então, só nisso já vai boa parte do orçamento do banco do MEC, que era para cuidar das escolinhas municipais. Então, é complicado, é complicado. É uma elefantíase muito grande. Sim. Ministro, e o senhor percebeu e identificou a quantidade de grupos corruptos e corruptores dentro do MEC, inclusive oferecendo dificuldades nos processos burocráticos para vender depois algumas ações como supostas consultorias que maquiassem pagamentos de propina? O senhor identificou isso? Eu identifiquei algumas. Identifiquei. O primeiro vice-ministro que me indicaram era especialista nisso e eu tive que tirá-lo. Logo após a transição, tive que tirá-lo. Se reunia à noite para oferecer esse tipo de coisa. Durante o dia era uma pessoa boa, mas de noite virava uma pessoa má. Aí oferecia vantagens a grupos políticos e fazia essa espécie de engenharia perversa durante a noite. Não dava. Conversar com ele, não dava. A primeira grande briga que tive foi essa. E tive outras brigas internas também, em algumas sessões, por causa disso, não por causa de gente que queria era somente ganhar dinheiro, se aproximava para ganhar dinheiro e para oferecer uma série de vantagens a pessoas. Então, não dava. Mas nisso eu fui muito firme e os meus colaboradores mais próximos me ajudaram muito. Ministro, eu não sei se o senhor já assistiu a algum vídeo meu. Eu venho há muitos anos criticando não só essa estrutura do MEC, mas também a estrutura que moldou a atual Universidade Pública Brasileira. E a análise que eu faço dos principais problemas que o Brasil enfrenta hoje, como o ativismo judicial, a ideologia de gênero, esse processo de ideologização marxista que se instalou, sobretudo, nos cursos de formação de professores, quando eu faço esse raio-x das universidades federais, a sensação que eu tenho é de que o progressismo, que está lá instalado, é o maior responsável pelas principais mazelas e pelos principais problemas que o Brasil enfrenta hoje. Sem dúvida. O senhor concorda com isso? Concordo em gênero, número e grau, porque aí se está formando a elite da corrupção. O grande problema nosso no Brasil é que há uma elite podre que se formou nas universidades federais e que sai para fazer isso. Então é necessário cortar o mal pela raiz para que haja saneamento e que as pessoas possam sair com um projeto patriótico de país. Casos como o seu, como o meu na universidade, somos marginalizados. Você quer uma opção por fora da ideologia dominante, não encontra possibilidade. É muito difícil você ter a possibilidade de fazer um trabalho de formação. O seu trabalho, como o meu, era um trabalho de sobrevivência malgré a instituição, apesar da instituição, de sobrevivência. É possível passar várias décadas, mas para mudar isso precisaria, isso que o senhor falou. Assim como a esquerda durou 3 décadas para implantar isso, nós precisaríamos fazer um trabalho
de fundo para mudar essa situação. Claro. Formação de uma nova geração de gestores e mudar essa cara. Uhum. Ministro, o nosso tempo aqui no Instagram é um tanto curto. Nós já ultrapassamos 1 hora. Mas eu não gostaria de encerrar sem antes perguntar ao senhor sobre o seu livro. É claro que, quando o senhor fez o relato de toda a sua formação, desde o seminário, eu imagino que parte daquele panorama está no livro. Está tudo aí. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco da obra, qual é o título, qual é a editora, e de que que, essencialmente, o senhor trata nessa nova obra, por favor. Olha, da esquerda para a direita, a minha opção liberal conservadora. A imagem do passarinho saindo da gaiola é significativa, da esquerda para a direita. Então, eu conto como sair do marxismo. Eu acredito na conversão cultural. É possível a conversão cultural. É possível. E eu acho que a juventude pode perfeitamente se remir dos seus erros de opção político-ideológica mediante o estudo e mediante uma nova dose de oxigênio arejando a cabeça. Não é possível. É possível. Nisso eu acho, por exemplo, que o professor Olavo de Carvalho fazia um trabalho magnífico. Sim. O seminário dele incentivando leituras que mostrassem o mundo e a cultura ocidental e a riqueza da cultura. Certamente isso é um elemento formativo de primeira categoria. Então, relato essa minha experiência no livro, como larguei o marxismo, como a leitura dos autores clássicos me ajudou, e mostro como foi a minha vida na universidade, tanto na Colômbia quanto aqui no Brasil. Na Colômbia, o marxismo terminou entrando muito forte na universidade. Isso é verdade. Naquele primeiro curso que dei, de humanismo da técnica, eu vi que não dava para... eu próprio tinha uma ideologia marxista, então eu utilizei o livro de Ortega y Gasset, mas falei com meus alunos, olha, eu não sou livro de texto, quem tiver críticas a fazer, me traga a bibliografia a partir da qual vai fazer a crítica e me mostre. Então, fizeram os alunos críticas do ângulo marxista, mas fundamentadas teoricamente. Então, essa foi a forma como eu trabalhei nesse meu início. Depois, já com o conhecimento da filosofia liberal e das propostas, eu terminei lecionando na universidade e conto aqui o que fiz na universidade, não? Tanto nas universidades colombianas quanto aqui no Brasil. Por exemplo, na Gama Filho, eu e o professor Antônio Paim criamos um centro de estudo de excelência política. Em que consistia isso? Dar formação em ciência política e nas filosofias políticas às lideranças partidárias. Bom, você é social-democrata? Vamos ver quais são as fontes de que se louvou a social-democracia europeia, quais os caminhos, quais as propostas. Vamos ler a obra de Anthony Giddens, da Terceira Via. Vamos ver o que de novo há nessa seara. Você é conservador? Então, nós oferecemos cursos à distância, criamos uma divisão de ensino à distância na Gama Filho, isso no início dos anos 90, para formar partidos de orientação conservadora, partidos de orientação liberal, partidos de tendência anarquista, partidos da social-democracia, e o último capítulo era o socialismo, e o PT não gostou que estudássemos os fundamentos do petismo. Mas, então, isso é muito importante. Nós fizemos isso na universidade, né? Curso à distância. Esse curso à distância tinha leituras e debates. E isso trouxe muito interesse no seio das próprias organizações políticas. Então, eu acho que isso deveria ser feito a partir da universidade, sem dúvida nenhuma. Esse trabalho de formação em profundidade, pluralista, de formação de lideranças político-partidárias, isso poderia perfeitamente ter um pé na universidade. Infelizmente, essa experiência acabou quando a Gama Filho viu fechado o seu programa de doutoramento. Programa de doutorado interessante. Tanto o da Católica do Rio, como o da Gama Filho, como o da Federal de Juiz de Fora, que eram programas de estudo de pensamento brasileiro, foram fechados pela CAPES. Isso por um erro estratégico dos milicos. Os milicos terminaram entregando a parte de, diríamos, de coordenação de projetos da CAPES na área das humanidades a um homem que vinha da extrema esquerda e que continuou fazendo política da extrema esquerda dentro da universidade, o padre Lima Vaz. O padre
Henrique eu fui aluno dele, Henrique de Lima Vaz. Fui aluno dele em Belo Horizonte, no Instituto Santo Inácio. Sim. Tinha lá os meus 20 e tantos anos e fui estudar filosofia lá com os jesuítas e tive história da filosofia com o padre Vaz. Sim, era um homem muito inteligente, Sim. um bom professor, mas ele terminou descambando para justificar a ação radical. Ele foi o fundador da Ação Popular Marxista-Leninista. Sim. Mas malandramente se escondeu dentro da estrutura da Companhia de Jesus para ele não aparecer. Mas terminou desviando um monte de jovens na opção marxista-leninista. É verdade. É verdade. Exato. Então, quando a obra dele terminou sendo estudada lá na Gama Filho, ele não gostou e pressionou de dentro do MEC, na época, para que o curso fosse descredenciado. O curso da Gama Filho terminou. Tinha sido o primeiro curso de doutorado em filosofia com credenciamento, terminou sendo fechado. E não somente isso, a Gama Filho foi fechada, não? A própria universidade foi fechada, pegando fogo a biblioteca. O pior de tudo é isso. Não foi apenas o fechamento, mas a destruição do patrimônio intelectual. Ministro, a qualquer hora o Instagram vai derrubar essa live. Eu quero terminar agradecendo imensamente ao senhor pela oportunidade dessa conversa. Eu salvarei esta live aqui neste meu perfil. Depois, eu também salvarei no meu canal do YouTube, que tem lá cerca de 12 mil seguidores. E no meu outro perfil do Instagram, que tem lá 20 e tantos mil seguidores. Eu não pude fazer essa live no outro perfil, porque eu estou impedido de fazer transmissões ao vivo lá, por causa de postagens que fiz aqui contra o aborto, apresentando estatísticas. Já o Supremo não gostou, hein? O Supremo não gostou e eu passei a sofrer restrições, e uma delas é a de fazer transmissões ao vivo. E as lives estão incluídas nesse rol de transmissões ao vivo, não é? Então eu farei isso, salvarei nesses canais todos, e depois farei aí uma edição dos melhores momentos para que nós possamos divulgar alguns recortes dessa nossa conversa. Tá certo, olha, lhe agradeço muito a sua gentileza. Para mim foi uma grande honra ouvi-lo. Não só eu, mas acho que todo brasileiro que vier a assistir a essa nossa conversa ficará feliz com as elucidações que o senhor fez aqui. Né? Acho muito importante essa leitura de dentro do MEC, de alguém que passou por ele com uma boa proposta, né? Para revelar para o cidadão brasileiro o que ocorre lá dentro. Tá certo. Então, agradeço imensamente ao senhor por essa oportunidade. E eu gostaria de pedir ao senhor que deixasse aí uma mensagem para o brasileiro para o próximo dia 2 de outubro. Olha, a mensagem é a seguinte: vale a pena o Brasil. Eu, assistindo pela televisão, porque não podia assistir ao vivo, a essa manifestação grandiosa de 7 de setembro, ocupando a esplanada dos ministérios de norte a sul, nenhum espaço ficou vazio. Pensei, bem, a sociedade brasileira tem peso. Sim. E tanto peso tem que, para evitar maior sucesso do candidato, o Supremo vedou a divulgação disso como se uma fotografia fizesse mal, porque é o reconhecimento de que há uma multidão que tem capacidade de se reunir pacificamente, de entoar o hino nacional, de vestir as cores da nossa bandeira. O brasileiro é um povo que tem o coração puro, que não foi apodrecido ainda por essa esquerda maluca. Sim. Então, é importante acreditarmos no nosso país. Podemos ter, neste momento, dissabores, dificuldades, incertezas, mas certamente o Brasil é maior do que tudo isso. Então, vamos confiar no nosso país e continuarmos a trabalhar como sempre trabalhamos. Muito bem. Muito obrigado, ministro. Obrigado a você. Um grande abraço para o senhor, muitas alegrias e muitas obras, né, elucidativas como essa que está aí para nosso deleite e nossa informação. Agora, este meu livrinho está na Amazon. Então, pois não. Na Amazon você pode conseguir. Eu divulgarei seu livro. Agradeço muitíssimo. Um grande abraço, viu? Um grande abraço também com Deus sua vida e sua família. Muito obrigado. Tchau. Obrigado.